suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim. Olá, telespectador do Opção para a Vida. Que bom estarmos juntos nesta manhã de quarta-feira, hoje 6 de novembro. Eu gostaria de iniciar o programa citando o provérbio do dia que está no capítulo 1, versículo 8, onde lemos: Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Que sábio conselho o escritor faz através deste provérbio que acabamos de ler. Quero nesta oportunidade lembrar a todos que desde ontem nós estamos recebendo o pastor Levi Porto de Moraes, trazendo a reflexão sobre a morte e a crucificação de Jesus, provando cientificamente, juridicamente e dentro também de uma prova médica que Jesus realmente morreu em meu lugar, em seu lugar, como homem, para nos salvar. E sem perda de tempo, quero deixá-los agora com a segunda parte desta mensagem. Se os irmãos observarem aqui a Jerusalém antiga, irmãos, vão ver aqui, ó, na parte de cima, um local colossal. Isso aqui era o templo de Jerusalém. Este templo aqui, queridos, ocupava 1/5 da parte geográfica de Jerusalém. Para que os irmãos tenham uma ideia de quão colossal era este templo. E por isso Jerusalém se destacava. Por isso que Jerusalém era focada, né? Jesus mesmo foi levado ali há 8 dias depois de nascer, para que os seus pais, José e Maria, fizessem oferenda de pombinhos. Porque era lícito que se fizesse isso todos os anos. Se subia ao templo para se fazerem ofertas e libações pelos pecados, onde o sumo sacerdote adentrava neste templo e ali adorava ao Senhor, e o cheiro daqueles animais que prefiguravam a pessoa de Cristo trazia sobre a nação de Israel e sobre aqueles povos o perdão dos pecados. Mal sabia eles que naquela primeira Páscoa, naquela última Páscoa deles, Jesus Cristo, como um bebezinho, estava com seus pais ali, oferecendo um sacrifício. Mas nos braços de Maria, o verdadeiro sacrifício já estava encarnado, já estava vivo, já estava de olhos abertos, já estava crescendo, tomando formas, já estava se desenvolvendo para exercer a sua missão aqui na face da terra. Por gentileza, irmã. Queridos, outra coisa que me chamava muita atenção, e todo mundo, às vezes as pessoas se perguntam, é que nós vemos muito falar na Bíblia sobre a pessoa de Jesus Cristo, até os seus 12 anos, quando ele se perde no templo dos seus pais, e de repente ele é encontrado e ele diz: olha, por que vocês estavam me procurando? Eu estava cuidando dos negócios do meu pai. Daí então vai haver um vácuo, parece-me bíblico, na história também, onde não se cita mais nenhuma relação, mais nenhum ato da pessoa, da figura do menino Jesus, e aí ele só vai se reportar aos 30 anos. Então nós fomos buscar em relação a isso, e eu gostaria de entender esse Jesus histórico, para que nós possamos entender o porquê que houve esse vácuo. Segundo alguns historiadores, por exemplo, Flávio José, este vácuo se dá no período na cultura judaica, porque os filhos se dedicavam, era comum se dedicarem aos costumes judaicos e rabínicos, e a aprender as línguas usadas da época, e a dedicar-se a uma profissão. A de Jesus provavelmente seria a carpintaria, por conta de seu pai José. Então por isso, era comum nessa época que as crianças, depois de 5 anos, 4, 5 anos de idade, era como quase desaparecesse da história, porque elas entravam nas sinagogas e elas eram acompanhadas. Você pode ver o próprio exemplo de Paulo, né? Aos pés de Gamaliel, quando é criado aquele homem gerado, um sacerdote para o judaísmo. Dessa mesma forma, querido, acredita-se os historiadores que teria ocorrido com Cristo. Ele estaria aos pés, né,
dos rabinos, aprendendo a Torá, que era a Bíblia que nós temos hoje. Estava aprendendo a falar as línguas mães daquela época. Hoje nós temos em nosso país uma língua só, a língua portuguesa. Temos alguns dialetos indígenas, sim, nós temos também. Mas a nossa linguagem, o nosso linguajar, o nosso dialeto, ou a nossa língua mater é a língua portuguesa. Se você observar no próximo slide, por gentileza, irmã, 3 idiomas eram amplamente usados da Palestina. Então não é fácil ser judeu. Não era fácil ser uma criança judia, porque ela precisava ter muita capacidade mental para aprender conforme o contexto. Era usado a língua, o aramaico. Essa língua, queridos, se aprendia na primeira infância. Vocês estão entendendo isso? Na primeira infância. A criança, como começava a dar as primeiras palavrinhas, não era em grego, não era em hebraico, era em aramaico. Por que isso, queridos? Porque se usava, língua que se aprendia na primeira infância, e se usava no dia a dia, dentro da família, ou seja, era a linguagem dos ancestrais, de Sadraque, Mesaque, de Abidênego, de Abraão, de Arão. Então o aramaico era a língua mater, né? O vocabulário de Jesus, se você prestar atenção, você pegar algum texto das pregações de Cristo no Novo Testamento, e você vai observar que os vocábulos, as formações desses vocábulos, dessas frases, elas vão apontar justamente para os entrelaces adverbiais, as locuções, as adjunções. Elas são das adjunções da língua hebraica ou do grego. São da língua aramaica. Então Jesus falava aramaico fluentemente. Ele também, queridos, falava hebraico. Era um idioma litúrgico judaico. Então, se uma criança vai para a sinagoga, ela já chegava lá falando aramaico. Então agora ela iria aprender o hebraico, idioma litúrgico, que as crianças aprendiam na escola da sinagoga, estudando as escrituras. Pelo conhecimento dos textos da Torá, Jesus sabia. Lembra que ele cita a Torá por várias vezes? Lembra que ele cita profetas do Antigo Testamento? Ele citava porque ele conhecia a fundo, profundamente a linguagem e a língua hebraica. O Império Romano, queridos, tinha 2 idiomas. O latim. Lembra que as primeiras missas celebradas aqui no Brasil, e até hoje algumas catedrais ainda celebram missas em latim. E era usado também no início dos séculos aqui a língua latina, né? E o grego. Agora uma coisa que me chama a atenção, queridos, aqui o grego que nós conhecemos, né? Ele diz aqui, olha, o Império Romano tinha 2 idiomas, latim e grego. Ao Oriente, o grego era a língua franca, ou seja, na parte oriente do Império Romano se falava o grego, com um papel semelhante ao que o inglês tem hoje, sendo usado em documentos, contratos legais, e permitia falar com toda a gente de todas as regiões. Daí, irmãos, todos os pais daquela época queriam que seus filhos aprendessem o grego, para subir na vida, para ter status, né? Então essa provavelmente foi a língua que Jesus usou para falar com Pilatos, porque Pilatos era o governador da Judéia. A parte de Cristo naquela época, passo a imagem, por favor, irmãos. Essa é uma foto que eu encontrei da antiga Nazaré, cidadezinha pequena, distante poucos quilômetros de Jerusalém. Ali é onde Cristo, nessas casas, nessas ruas, nesses vilarejos aqui, haviam comércios. Era muito comum se negociar nessa região aqui, pequenas aves, pequenos rebanhos, gados miúdos. Quase não se criava bois, gados de grande portes. Era mais animais de pequenos portes, como ovelhas, cabras, cabritos, pombas. Por quê, queridos? Porque eram os animais mais valorizados por conta do sacrifício que havia no templo lá em Jerusalém. Então, por isso, esses animais eram mais valorizados e eram mais comerciais. Então, se você observar, toda a infância de Jesus, ele passa aqui na cidade de Nazaré.
Inclusive, o povo de Nazaré era conhecido como um povo muito carrancudo. Se você ler na história, você vai ver. Alguns historiadores vão dizer que eles eram tão mal hospitaleiros, né, que eles chegavam até nem receber os visitantes e as pessoas que vinham para a sua cidade. Daí, alguns historiadores ligam o fato de alguém perguntar assim: pode vir algo bom de Nazaré? Lembra-se desse texto? Por isso se perguntavam, né? Existia na época, querido, algumas profissões que elas faziam parte da economia local. As principais profissões na época de Cristo. Ainda estamos na parte cultural, para que os irmãos compreendam. A agricultura. Se plantava muito naquela época. Muitos grãos. Soja, milho e outros grãos, né? A apicultura, sim, irmãos. Já havia apicultores, criadores de abelhas naquela época para prepararem o mel que ia ser servido ao sumo sacerdote nas suas refeições, né? Também a carpintaria. Incluído com a carpintaria, existiam outras profissões manuais, como ferreiros, oleiros. Lembra que o Ezequiel vai citar isso? Né? E me levou à casa do oleiro. Então era uma das profissões muito praticada naquela região e na época de Cristo, como economia local. Ou seja, tinha ferreiros, oleiros, tecelões, pedreiros e curtidores, pessoas que curtiam o couro para fazerem bolsas, sapatos e outras coisas. Lembra, nós estamos aqui, ó, bem pertinho do Parque da Criança, e bem antigamente, eu lembro, pastor Bolso, na minha época de criança, chamava-se aí o curtume dos motas, não é isso? Onde havia curtume, onde se curtia o couro. Desde a época de Cristo, já era praticada esta profissão. Você veja, irmãos, quanto nós estamos conseguindo agora entender, situar o Jesus histórico. Não é alguém que foi uma fantasia, não é um personagem criado pela humanidade, não é um personagem criado pelos crentes, não. É um homem que teve história, é um homem que teve local, centro, que teve ano de nascimento. Interessante, queridos, que a cidade de Jerusalém, ali, e principalmente a cidade de Nazaré, era um local onde havia muitos pescadores, né? E também pastores de rebanhos, como já citamos para os irmãos. Mas, dentre todas essas profissões aqui, o que mais se era comum ver naquela época eram pescadores. Por conta da extensão do mar Mediterrâneo, era cheio de barcos, muitos barcos atracavam ali para compra e negócios de peixes. Então, por isso que você vai encontrar Jesus às margens do mar da Galileia, que nós sabemos que é um lago, mas chama de mar por ser muito extenso, né? E você vai encontrar Jesus chamando alguns discípulos que eram pescadores. Muitos deixaram as suas profissões de pescadores para serem pescadores de vidas. Isso me chama a atenção. Também, queridos, na época de Cristo, não é diferente da nossa época de hoje. Hoje nós temos o quê? O que nós chamamos de classes sociais. Nós temos em nossas classes, e hoje nós podemos dizer, na época de Cristo existia apenas 3 classes muito distintas de pessoas. Hoje nós temos muitas classes sociais, né? Classe A, classe B, classe C, média A, média C, média B. Nós temos muitas classes que se misturam nesse entrelace de cultura e raça, que é o nosso país. Nós temos muitas classes, mas as classes principais, na época de Cristo, as 3 classes eram a classe alta, que estavam incluindo os membros do Sinédrio, os rabinos, os judeus, os grandes latifundiários. Por que os grandes latifundiários? Para que, se os irmãos tiverem uma ideia, irmãos, a maioria dos agricultores naquela época, os seus sítios, os seus pedaços de terra para plantar e para colher e para cuidar do seu rebanho, eram aproximadamente 7 hectares, então era muito pequeno. Então quem tinha hectares a mais, eles faziam parte já da nobreza da cidade, da região de Jerusalém e também do Império Romano. A classe média, justamente o que eu digo para os irmãos, aqui tem uma família da classe média, em seu pequeno pedaço de chão, fazendo algumas plantações e colhendo. E existia a classe baixa. Quem era a classe baixa? Na época de Cristo.
né? Quem era essa classe que nós chamamos de classe baixa? Eram os escravos, os jornaleiros, os mendigos, pessoas que não tinham terras para plantar e trabalhavam nas terras dos outros. Lembra agora do filho pródigo? Como ele diz assim: olha, quem dera que eu fosse como um da casa dos meus pais, como um dos jornaleiros, como um dos seus escravos. O filho pródigo, que era de uma família nobre, da classe mais alta que existia, ele agora gostaria, ele estava nessa situação e gostaria de continuar na mesma situação, para voltar para a casa do pai. Então essas eram as três classes principais da época, né? Ofícios manuais, a pesca. Existia uma grande indústria de pesca na Galileia. Queridos, nós começamos a entender agora que Cristo fazia parte não da classe alta. Prestou atenção nisso? Jesus não era da classe alta, porque José não era um grande latifundiário. José era um carpinteiro, e carpintaria era um ofício da classe média. Então Jesus não tinha recursos financeiros, não era rico, como algumas pessoas possam pensar. Em algum momento da história que ele adquiriu recursos, já ouvi até pessoas falando isso. Não, Cristo não era rico financeiramente. Jesus Cristo se enquadrava dentro da classe média, né? Se você quiser observar então, Cristo se enquadraria numa família como esta que você está vendo aqui nesse slide, né? Também não era da classe baixa. Por quê? Porque Cristo era filho de um homem que tinha uma profissão e teria adquirido esta profissão e seguido até os 30 anos a profissão do seu pai. Agora sim, queridos, os irmãos já conhecem o Cristo da história e a história do Cristo. Os irmãos conhecem ele desde Isaías, desde 740 anos atrás, antes dele nascer, até os dias em que Cristo exerce a sua função como carpinteiro junto ao seu pai, quem sabe, trabalhando na marcenaria, na carpintaria no dia a dia, né? E agora eu quero começar com você e falar sobre o início do seu ministério e a sua morte por crucificação. E nós já temos 8 horas, pastor. Como eu faço? A igreja, eu posso seguir, irmãos? Amém? Amém. Com a autorização do pastor e da igreja, eu vou seguir. É interessante. Eu prestei atenção numa coisa, eu acho que você deve ter prestado atenção também. Cristo começa o seu ministério com quantos anos, queridos? 30 anos. 1 ano de ministério, ou seja, 355 dias do calendário judaico. Quando era o ano comum, tinha 355 dias e não 365 dias como tem o nosso, certo? Então, o calendário judaico, ou seja, para cada década que Cristo viveu, é como se ele tivesse dedicado 1 ano de seu ministério. 365 dias vezes 3 anos, 1065 dias separam Cristo da cruz. Quando ele assume o seu ministério, vai passando, e João Batista está lá, batizando, no Rio Jordão, e diz assim: olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Naquele momento começa a contagem regressiva. Falta 1065 dias para que Cristo seja erguido numa cruz. Pode ler, irmão? Ora, pode passar, irmã. Jesus, ao começar o seu ministério, tinha cerca de 30 anos, para que os irmãos compreendam a parte bíblica da história. Está escrito no Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo 3, o versículo 23. Tinha cerca de 30 anos sendo, como se cuidava, ou seja, como ele era, como José era o seu cuidador, filho de José. Os irmãos compreendem? A Bíblia coloca aqui, ó, entre parênteses, entre chaves, como se cuidava, porque José não era pai biológico de Jesus Cristo. Todos os irmãos sabem disso. Então a história bíblica agora vai desmistificar toda essa questão, né, de um parentesco íntegro, né, como o de Maria tinha com Jesus. Então, filho de José e filho de Eli. Vamos adiantar. Queridos,
Era costume de Jesus Cristo, pode passar, irmã, junto com os discípulos. Se você observar essa parte aqui, você está vendo grandes árvores, e nessa região aqui era montanhosa, cercada de montes. Próximo dessa região, em Mateus 26, 36, você vai encontrar isso. Existia e ainda existe hoje em Jerusalém, Israel, um jardim chamado Getsemane. Quem nunca ouviu falar do Getsemane? Era muito comum as pessoas religiosas se deslocarem para o Getsemane. E também trabalhadores, porque lá nesse jardim, nessa circunvizinhança, exigia muitas prensas para prensarem azeite. Daí vem a palavra Getsemane, prensa para azeite. Se você observar, Jesus Cristo, ele vinha muitas vezes aí para orar, né? É o local citado na Bíblia, localizado ao leste de Jerusalém, além do Ribeiro do Cedron, na região do Monte das Oliveiras, né? Os irmãos podem observar aqui ao fundo o Monte das Oliveiras. Então, Getsemane era muito circunvizinhado por montes, né? Isso parece indicar que o jardim Getsemane era uma área razoavelmente grande, pois os discípulos, lembram disso? Jesus certa feita chega com os discípulos e diz assim: ficai aqui, que eu vou mais adiante orar ao Pai. E apenas sobem com Jesus 3 discípulos: Pedro, Tiago e João. Os irmãos estão prestando atenção nisso, queridos? Olha, 30 anos, 3 anos de ministério, só 3, depois do Getsemane, onde ficaram os discípulos, só 3 conseguem ir mais à frente com Jesus Cristo. E depois, finalmente, quando eles chegam naquele local e eles se apaziguam para orar, Jesus diz: ficai aí e eu vou me afastar, né? Teologicamente, escatologicamente falando, mostra o princípio, o início da preparação de Cristo como homem para aquilo que estava preparado antes da fundação do mundo, né? O evangelista Lucas, ele escreve isso no capítulo 22, o versículo 41, diz assim: apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, ele orava. Queridos, Lucas, pode adiantar, irmã, por gentileza? Vai falar de um fenômeno raríssimo que ocorreu no Getsemane. Ele vai falar do fenômeno chamado hematidose. Você vai ver que Cristo ali como homem, e eu comecei a conversar com um psicólogo, semana passada estive 2 vezes com ele conversando, e eu perguntei para ele o seguinte: olha, doutor, me diga por gentileza, uma pessoa homem, natural, normal, como eu e o senhor, está em uma situação adversa, ele sabe que vai ser crucificado, ele sabe que vai ser açoitado, ele sabe que vai ser humilhado publicamente. Uma pessoa dessa sabe que não resta mais tempo, que está próximo, à beira da morte. Como é que essa pessoa, doutor, psicologicamente se encontra? E aquele psicólogo não é cristão. Ele olhou para mim e disse: olha, pastor, eu vou dizer para o senhor, à luz do meu conhecimento, que certamente um ser humano normal estaria trêmulo, descompensado. Se tivesse problema de pressão, estaria com a sua pressão lá em cima. Se tivesse problemas cardíacos, já estaria com taquicardia, pela pressão que ele estaria esperando. Cristo naquele momento estava sofrendo um absurdo de uma pressão tão grande, queridos, que há um rompimento. E aí eu procurei um médico e fui saber sobre a questão deste rompimento capilares. Para os irmãos que não sabem, existe aqui um estudante de medicina, nosso irmão Israel pode comprovar isso melhor do que eu. Uma das regiões que nós mais temos vasos sanguíneos é o nosso couro cabeludo. E eu conversando com um dos médicos, ele me disse: olha, pastores, eu já vi muitas pessoas morrerem devido a sangramentos provocados por dilatações no couro cabeludo. Jesus Cristo estava numa pressão tão grande, irmãos, que micros vasos começam a se romper da sua cabeça.
E ele mistura-se esse sangue com o suor e começa a parecer como se ele estivesse suando gotas de sangue. E só Lucas vai falar isso. Por quê, irmãos? Só Lucas fala desse fenômeno, dessa hematidose, porque Lucas era médico. Ele sabia o que Jesus estava sentindo. Ele entendia o que o mestre estava passando naquele momento. E agora sim, queridos, eu quero entrar com você na questão do julgamento de Cristo. Pode voltar, irmã, só mais um pouquinho, deixa esse mesmo slide aí. O julgamento de Cristo na visão forense, na visão jurídica. Procurei advogados. Eu não tenho conhecimento jurídico. E eu comecei a observar algumas coisas no texto bíblico, pastor Bosco. E comecei, queridos, a observar algumas coisas do que aqueles juristas me diziam e comecei a fazer anotações, né? E é interessante que quando Jesus está no Getsêmani, quando Judas vem para o traí-lo e dá um beijo, os irmãos sabem, Jesus diz assim, olha, a quem vocês procurais? E ele diz a Jesus, ele diz, se é vocês e a mim que vocês procuram, aqui estou eu. Eles perguntam a nossa mente, ele diz, obviamente, aqui estou eu. E diz, se é a mim que vocês procuram, então deixe-os ir. E deixaram os discípulos ir. Prenderam Jesus, amarraram Jesus, e aí, irmãos, na parte jurídica começa um dos maiores absurdos jurídicos que já se ouviu falar na história da humanidade. Porque Jesus, queridos, não teve apenas um julgamento, como nós entendemos, não. De acordo com o que eu entendi e aprendi, com um promotor e 2 advogados conversando com ele, e li na Bíblia, Jesus sofreu 2 julgamentos, e nenhum dos 2 julgamentos tinha validade jurídica nos dias de hoje, nem nos dias atuais, que Cristo estava, preste atenção, no tempo em que Jesus estava, os 2 julgamentos que ele passou não tinham legalidade jurídica, nem nos dias atuais também não tinham legalidade jurídica. Por quê? Porque na noite em que Jesus foi preso, ele foi levado para a casa de um senhor chamado Anás. Esse Anás, queridos, já tinha sido o sumo sacerdote, mas não era mais o sumo sacerdote. Ele não tinha, ele era membro do Sinédrio, mas ele não tinha mais autoridade no Sinédrio. Quem era o sumo sacerdote da época, né, e ele era o sogro, era de Caifás. Então levaram para a casa de Anás. Quando chega na casa de Anás, Anás faz todo o relatório. Todos tenham um dia abençoado. Que Deus abra portas, ilumine o seu caminho nas decisões deste dia. E até amanhã. Nas noites silenciosas, no perfume de rosas, eu vejo teu poder, Senhor. No céu estrelado, no dia ensolarado, eu vejo teu poder, Senhor. Na expressão da verdade, na forma de humildade, eu vejo teu poder, Senhor. No alívio da dor e num gesto de amor, eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Na ave a voar, no bramido do mar, eu vejo teu poder, Senhor. No puro pensamento, no fiel sentimento, eu vejo teu poder, Senhor. Na chuva a cair, na criança a sorrir, eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Na ave a voar, no bramido do mar,
eu vejo teu poder, Senhor.